Olá, pessoal! Já tem um tempo que a China vem impressionando o mundo com suas criatividades e iniciativas ousadas. E de pensar que há apenas 75 anos atrás, a China era apenas um país agrícola pobre que países com maiores influências políticas lutavam para ver quem iria controlar a região. E um dos feitos que representa essa ousadia chinesa é a estrada do deserto Tarim, que atravessa o maior deserto da Terra, que é o deserto do Taklamakan. Neste vídeo, vamos falar sobre essa empreitada no ramo de construção rodoviária. Se achou interessante, continue assistindo a este vídeo. Vamos começar! Maior que o deserto de Saara. Quando falam de petróleo ou deserto, qual região do planeta você imagina? Com certeza, a maioria das pessoas vão falar que é a região do Oriente Médio. Oriente Médio é a terra caracterizada pelos nômades, príncipes, países do conto As Mil e Uma Noites e a extração de petróleo que permitiu alcançar um alto padrão de vida. É muito comum se ouvir falar dos desertos e petróleos da Península Arábica e África do Norte. Porém, fora da China dificilmente se ouve falar do deserto de Taklamakan. Esse deserto possui uma reserva de petróleo capaz de suprir a China por completo sem depender de recursos externos. Reiterando, o deserto de Taklamakan é o maior deserto do planeta e fica localizado na parte oeste da China, na região conhecida como Xinjiang. A posição geográfica do deserto de Taklamakan lembra a região de Mordor, de O Senhor dos Anéis, pois Mordor também é cercado por montanhas. O deserto de Taklamakan é cercado pela Cordilheira Tian Shan no norte, Cordilheira Pamir no oeste, Cordilheira Kunlun no sul e no leste fica localizado o deserto de Gobi. 3 maciços cercam o deserto e não deixam que o vento com umidade chegue até ele. Esse é o motivo pelo qual Taklamakan se tornou uma região desértica. Nessa região central da Ásia, que fica próxima ao deserto, moravam os iugures desde a antiguidade. Na sua língua, Taklamakan significa o lugar sem retorno. Nós concordamos plenamente com esse nome e creio que vocês também pensem o mesmo. Porque, convenhamos, o deserto não é um lugar confortável para se andar e se for um morador urbano moderno, dificilmente conseguirá sobreviver um dia nesse lugar. A área total do deserto de Taklamakan é quase o mesmo que a Finlândia, ou melhor, um pouco menor que a Alemanha. 33.700.000 km² de areia sem praticamente nenhum sinal de vida. Esse é o deserto do oeste chinês. O ar contém tanta poeira de areia que nem mesmo uma máscara contra a poeira às vezes dá conta do recado. Das cordilheiras de Kunlun saem alguns rios, mas todas elas são absorvidas pelas areias e na parte central do deserto praticamente não há água. Os mercadores da Rota de Seda, quando passavam pelo deserto com uma caravana, paravam nos oásis nas beiras do rio para descansarem. No entanto, devido ao aquecimento global, os oásis começaram a desaparecer e o deserto de Taklamakan se tornou uma terra ainda mais desolada. O motivo pela construção da estrada. Por muito tempo, a região de Taklamakan era para a China como se fosse uma mala sem alça. Valioso demais para ser jogado fora e ruim para carregá-lo. Essa situação começou a mudar na década de 90, quando descobriram que tinha uma grande reserva de petróleo nesse deserto. Deng Xiaoping analisou sobre a potência dessa região e decidiu aproveitar ao máximo o que ela tinha para oferecer. Em 1992, deu início à construção da estrada do deserto Tarim. Foi elaborado um projeto para se conectar por estrada os estados de Lintai e Nia, localizados ao norte e sul, respectivamente. A partir daí, era preciso construir ramais nesse campo imenso de petróleo como ramos que saem do tronco de uma árvore. O comprimento total dessa estrada ultrapassou os 550 quilômetros. Muitos especialistas do Ocidente descreveram o projeto como sendo ousado demais, extremamente custoso e sem sentido. E de fato, Taklamakan é uma região completamente desprovida de pessoas, sem nenhuma infraestrutura.
Além disso, ao contrário do deserto de Saara e dos desertos da Península Arábica, que é em maior parte um deserto pedregoso, o deserto de Taklamakan é um mar de areia com dunas com mais de 20 metros de altura. Essas dunas poderiam cobrir completamente as estradas e tornar todo o esforço completamente inútil. Mas o povo chinês decidiram: o impossível é algo que não foi feito para ninguém ainda. Então seremos o primeiro a realizar esse feito. Em 1995, a estrada do deserto Tarim foi finalizada. Adentro da estrada, aonde a humanidade ainda não tinha colocado seus pés por vários séculos, foram construídas pequenas cidades onde motoristas podem abastecer o combustível, descansar, falar com a família pelo telefone e recentemente é possível até utilizar a internet. A estrada do deserto Tarim se tornou um assunto comentado no mundo inteiro. Como se tornou possível transportar os engenheiros e trabalhadores facilmente até o local onde o petróleo estava enterrado, a China passou a extrair petróleo dessa região. Em pouco tempo, eles conseguiram alcançar esse feito grandioso, mas o desafio da China com a estrada de deserto Tarim não parava por aí. A revolta da natureza. Mesmo a natureza selvagem, se for analisar pelo lado que não conseguiram impedir a construção da estrada, podemos dizer que perderam o primeiro round na luta contra os humanos. Mas ela ainda tinha uma carta na manga. E essa carta se refere à duna de 20 metros de altura que já falamos sobre. A areia cobria a estrada por completo sem parar e para retirar era preciso investir uma grande quantidade de tempo. Para se construir 1 quilômetro da pista custava 14 bilhões de dólares e se tivesse que ficar realizando manutenções periódicas, iria demandar um valor ainda maior. Para lutar com a onda de terra que poderia afundar a estrada dentro de alguns anos, os engenheiros consideraram algumas soluções. No fim, foi proposto construir uma sarjeta ou uma barreira. A China já construiu a famosa Muralha da China, mas construir algo do tipo novamente demandaria muitos recursos. Imagine só, construir uma barreira com 550 quilômetros de comprimento nos dois lados da pista. Além disso, seria necessário construir barreiras nas entradas e saídas, que não eram poucas também. Felizmente, a salvação veio da própria natureza, que até então os chineses estavam lutando contra. Apesar de o deserto de Taklamakan ser seco, assim como um oásis no meio do deserto, descobriram uma água subterrânea no deserto. Com isso, encontraram uma solução mais simples e mais bonita. Bastava cultivar mais verde. Dentro de alguns anos, tinha crescido uma floresta de verdade ao redor da pista. Tudo se começa com um pequeno passo. Foram plantadas vegetações como salgueiros e aloxilon. Não tinham certeza se as vegetações aguentariam a seca e o calor intenso ou se conseguiria absorver a água do fundo do deserto. No entanto, essa tentativa acabou dando certo no final e hoje em dia essa floresta está presente por toda a estrada. A cada dezenas de quilômetros estão presentes estações de bombeamento que bombeiam a água para as plantas, que fazem com que elas cresçam cada vez mais. E o vídeo de hoje está chegando ao fim. Obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado deste vídeo. Graças à estrada do deserto Tarim, a China não apenas conseguiu a zona de extração de petróleo do oeste, mas também conectar o restante do território chinês. A China obteve um grande sucesso no reflorestamento do deserto. Isso é algo que outros países também poderiam tentar fazer. A desertificação é um grande problema que a humanidade enfrenta, mas os chineses, além de conseguirem impedir que o deserto aumentasse, conseguiram lutar contra vencer. Nesse sentido, esse feito representa uma grande vitória para a humanidade. Não esqueçam de se inscrever no canal. Temos mais histórias interessantes como essa. Até a próxima. Tchau!